Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui por esse humilde canal. Eu queria mostrar para vocês hoje uma coisa muito importante, assim, ó. O que faz com que as imagens de produto da Apple sejam tão lindas? E o que faz com que gere aquele desejo na gente de querer comprar aquele produto? Então, o vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Eu tava aqui dando uma olhada no site da Apple. Eu tô aqui na página do Apple Watch, né? Esse aqui é o Series 8. E eu tô aqui navegando, né? Claro, essa belezoca aqui, né? E aí, de repente, né? Vem essa coisa aqui, essa imagem gigantesca aqui na minha cara, né? Você consegue perceber que, cara, tem um trabalho aqui magnífico para conseguir montar esse tipo de imagem. E, evidentemente, deixa, né, gera um desejo na gente. Fala, caramba, né, que produto legal, cara. Né? Então, o interesse ali com certeza aparece, mas gera um desejo também se, claro, eu estou interessado em comprar esse tipo de produto. Né? Então, eu comecei a notar o seguinte, cara, o que faz com que essa imagem aqui seja tão bonita? Né? O que faz com que essa imagem seja, entre aspas, muitas aspas, apetitosa? Né? Que faz a gente olhar e querer conseguir perceber as nuances desse produto. Acho que a primeira coisa, cara, com certeza, é a própria forma do produto. Né? A forma arredondada sugere algumas nuances visuais curvilíneas que chamam a atenção. Né? Aquilo que é curvo não é ameaçador. E por isso mesmo, gera uma certa empatia pelo produto. E essa empatia, ela é muito explorada através das luzes que são colocadas nesse produto. Aqui, por exemplo, a gente pode notar que provavelmente existem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provavelmente luzes diferentes. Podem haver até algumas que nós não estejamos conseguindo reparar, mas que deixam o aspecto do produto muito bonito e dá essa volumetria, dá essa dimensionalidade para o produto. O que eu pensei em fazer aqui é o seguinte, cara, como é que a gente faz para conseguir traduzir um aspecto visual como esse num produto nosso? Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, pessoal. Primeira coisa, eu entrei num site chamado 3dsky.org e eu procurei aqui por Apple Watch. No que eu procurei por Apple Watch, eu comprei esse modelo aqui, ó. Né? Então você pode comprar alguns créditos nesse site. E agora eu tenho, por exemplo, 2 downloads disponíveis para qualquer modelo desse site. Então é um site interessante, o jeito deles venderem modelos é bem interessante, porque você compra um pacote de créditos, então, por exemplo, 5 créditos que custa $35. E aí você pode comprar qualquer um dos modelos que eles têm disponíveis. Então é uma forma muito interessante aqui de você conseguir fazer alguns testes, o que eu quis fazer aqui agora, que é esse teste de iluminação, para mostrar para vocês como fazer com que esse modelo fique interessante. Tá, então eu comprei o modelo e eu trouxe esse modelo, como ele vem por padrão, ele foi criado na plataforma 3ds Max e renderizado no V-Ray e no Corona. Eu tenho a assinatura do V-Ray e do Corona, e eu fiz questão de montar um setup de iluminação que gerasse uma espécie de iluminação similar àquela encontrada na foto da Apple. Então, basicamente o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei a foto, deixei a foto aqui aberta, sem muita preocupação em gerar o resultado perfeito, mas simplesmente para mostrar para vocês, cara, olha o ganho que o produto tem no momento em que você consegue ajustar a iluminação para que ela fique da melhor forma para valorizar aquele produto no render final. Esse aqui foi o resultado que eu cheguei, tá? Esse foi o resultado que eu cheguei, porém, eu cheguei nesse resultado através do HDR Light Studio, certo? O HDR Light Studio, ele é um plugin, um software que funciona como um plugin em qualquer software que você tenha. Então, no meu caso aqui, eu tenho ele instalado, eu tenho a última versão instalada. Então eu tenho aqui a minha versão do meu reloginho aqui, do meu Apple Watch, trazida aqui para a plataforma do HDR Light Studio. Eu estou usando ele com a versão do V-Ray. E olha só que interessante, se eu desativar todas essas luzes, ó, notem como que agora eu só tenho a visualização aqui desse meu sensor aqui, né, do meu visor do relógio. A partir do momento que eu começo a adicionar algumas luzes, note que interessante como que ele vai modelando o meu relógio. Olha que interessante isso aqui. Olha como ele vai modelando o meu relógio conforme eu ativo as luzes que eu trabalhei aqui. Então, o que é primordial que a gente entenda? Primeiro,
as formas elas precisam ser valorizadas. Eu tenho uma forma arredondada desse produto. Então o que eu preciso fazer? Eu não posso deixar com que essa parte frontal do meu produto fique apagada. Eu preciso fazer com que ela floresça também, com que ela apareça para o meu produto. E isso aqui é a técnica que a Apple utiliza para fazer com que esses produtos se tornem desejáveis. É isso que a Apple faz para fazer com que esses produtos se tornem palpáveis, realistas, que a gente consiga olhar para dentro de cada uma dessas texturas que compõem esses materiais. Olhem só para vocês avaliarem aqui, ó. Se eu der um zoom e fazer um render só dessa parte, vocês vão notar que a textura desse material aqui, ó, ela é toda granulada, gerando um realismo ainda mais interessante para esse produto. Então, conforme vocês vão iluminando a cena, colocando a luz de um lado e para o outro, vocês avaliam que, cara, as possibilidades de eu gerar um render muito realista e que salte aos olhos é o que faz com que a Apple gere um resultado tão atrativo para os renders que eles colocam ou para as fotografias que eles fazem desses produtos. Então nada mais é do que um cuidado muito especial para com as características daquele produto, as texturas presentes em cada parte do produto e fazer com que as luzes consigam ser bem trabalhadas para delinear o produto da melhor forma possível. Para fazer isso dentro do HDR Light Studio, que é um software pago anualmente e que quando você compra a licença, você pode utilizar ele em diferentes softwares que você desejar, pode ser no 3ds Max, no Cinema 4D, no Blender, não importa. Quando você traz aqui para o HDR Light Studio, olha só que interessante, você tem uma gigantesca biblioteca de luzes disponíveis para você trabalhar dentro do HDR Light Studio. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem algumas luzes que eu já salvei, já favoritei para o meu estilo de iluminação que eu particularmente gosto de trabalhar, para as técnicas que eu gosto de utilizar para o tipo de trabalho que eu produzo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar aqui uma luz nessa área aqui, sei lá, né? Eu peguei essa luz aqui que eu estou indicando com o mouse e joguei, eu simplesmente cliquei, arrastei e soltei ela para dentro dessa tela preta que eu tenho aqui, ó. A partir do momento que eu faço isso, note que automaticamente e instantaneamente a minha luz ela vem para cá, para essa tela, e eu começo a trabalhar nela aqui, ó, de forma independente e consigo já visualizar o tipo de luz que está sendo refletida no meu objeto. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho a visualização dessa janela do V-Ray. E do meu lado direito eu tenho a visualização do render do HDR Light Studio. Você nota que elas são bem distintas entre si. Por quê? Porque aqui no HDR Light Studio, eu não estou trabalhando com um objeto real, entre aspas, real, do software 3D. Eu estou trabalhando com um modelo, uma geometria criada para o HDR Light Studio. E dessa maneira, eu consigo trazer ele para cá sem tanta informação de textura, mapa e material, mas eu consigo visualizar como a luz se comporta em cada um desses objetos. E aí eu consigo, nessa telinha da direita, fazer alguns cliques nas áreas que eu gostaria que essa luz iluminasse. Então, a partir do momento que eu clico aqui, ó, por exemplo, querendo iluminar essa horizontal do meu produto, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho essa configuração de luz, né? A minha luz ela está na vertical. Eu posso chegar aqui nos parâmetros da direita e mudar ela para 90 graus. Olha o que acontece aqui na minha ceninha da direita. E na cena da esquerda, olha a reflexão que eu estou tendo aqui no meu produto. Então, pô, e se eu quiser aumentar o brilho dessa luz? Eu posso aumentar aqui, ó, no Brightness, onde eu estou indicando com o mouse, posso chegar aqui e colocar 1000, por exemplo. Olha só, ela já deu uma boa de uma iluminada, tá vendo? E eu já consigo também pegar uma iluminação aqui na direita, na pulseira do meu relógio e também nessa parte esquerda, bem como aqui nessa parte interna desse buraquinho do meu relógio, que provavelmente é um speaker, né? Uma caixinha de som, não sei, não tenho esse relógio, né? Então posso estar falando bobagem. Vamos diminuir aqui para 500, por exemplo, talvez até 400. Posso também, por exemplo, se eu quiser iluminar só lá aquela parte de trás, ó, eu posso clicar aqui nesse menuzinho, onde está escrito Reflection, e posso vir em Ring, ou seja, eu quero fazer aquela iluminação
bem fininha nas laterais, nas bordas do meu produto. Ó, a partir do momento que eu clico aqui, ó, eu consigo clicar na minha luz e ela automaticamente vem aqui para trás. Ó. E note agora que ela está iluminando só essa parte de trás do meu produto, tá vendo? E um outro detalhe muito interessante também é o seguinte, a partir do momento que eu venho aqui, venho para perspectiva, clico aqui nesse objeto que é gerado automaticamente pelo HDR Light Studio, venho nas configurações e clico aqui ó, em Options e clico em Invisible, note que ela sai do meu render. Tá? Por padrão, ela não vem marcada essa opção. Quando eu clico, ela some do meu render. Então agora, ó, eu posso pegar uma outra luz, por exemplo, vamos supor que eu esteja contente com essa configuração que eu acabei de criar. Posso até jogá-la talvez aqui um pouquinho para baixo, ó. Fazer uma... Eu posso talvez criar um padrão bem dramático aqui para essa cena. Vou duplicar essa luz. Não, não vou duplicar não, vou pegar outra luz. Deixa eu ver, talvez uma luz um pouco mais aqui, ó, mais difusa, tá? Vou jogar ela para cá, vou aumentar ela em 50 e 50. Como ela tá no ring light, eu posso jogar ela aqui para trás, ó. Posso até, se eu quiser, diminuir ou mudar aqui para reflexão, e aí eu consigo jogar um reflexo nessas partes aqui. E aí note aqui no meu menu, agora como eu diminuí, eu vou ter que aumentar um pouquinho. Ela estava muito forte antes, agora eu aumento aqui um pouquinho, tá? E aí, gradualmente, eu vou construindo a visibilidade do meu objeto através dessas diferentes possibilidades de luz. E como aqui esses presets eles são altamente profissionais, a qualidade da minha luz fica muito interessante. Porque note a diferença se eu colocar, por exemplo, eu venho aqui, adiciono uma luz do próprio V-Ray, né? Vou tirar aqui um pouco o zoom. Posso chegar aqui, ó, adicionar um V-Ray Light, um plane, por exemplo, tá? Adicionei um plane, vou jogar ele para cá. Se você utiliza outro software, você pode fazer isso da mesma maneira, tá, pessoal? Só mudam os parâmetros específicos de cada software, tá? Mas é a mesma coisa que eu vou mostrar aqui, serve para qualquer software que vocês usarem. Então, vou abrir aqui o meu visualizador do render. Então, se vocês notarem agora, ó, vocês vão ver que eu tenho essa luz aqui do V-Ray, ao mesmo tempo que eu tenho essa luz do HDR Light Studio. Vou desligar essas luzes do HDR Light Studio. E olha a diferença que eu tenho entre essas luzes, a qualidade das luzes. Lembra que eu falei? Então, por exemplo, se eu deixar muito grande aqui, ó, ele vai estourar os brancos da minha imagem. E isso vai ficar bem negativo para a visualização do meu render. Então, o HDR Light Studio ele oferece uma solução prática, rápida, intuitiva, ao mesmo tempo com qualidade para o meu render final. Então aqui, claro, no 3ds Max eu poderia sim chegar aqui e adicionar uma softbox na minha luz, um gradiente para deixar a luz mais interessante, com uma nuance e uma gradação mais agradáveis aqui para o meu render. Só que, cara, aqui no HDR Light Studio eu tenho isso com um clique. Com um clique. Então, muito bem. Tendo feito isso, eu consigo mostrar para vocês que o resultado que eu tenho na minha cena final, através do HDR Light Studio, é muito interessante. E aí eu posso depois, se eu quiser, complementar com algumas outras luzes dentro do software que eu escolher trabalhar. Seja o Blender, 3ds Max. Eu, particularmente, costumo trabalhar muito mais diariamente com o Blender. Nesse caso aqui, eu estou mostrando o 3ds Max, por quê? Porque aqui, esse modelo que eu comprei, ele já veio por padrão modelado e texturizado no 3ds Max. Então, até que eu montasse toda essa textura novamente dentro do Blender, demoraria muito tempo e não seria nem um pouco condizente com a minha realidade
atual. Então, dessa forma, pessoal, vocês conseguem trabalhar de uma maneira muito eficiente. Olha só como fica bonito o resultado final do meu render, só utilizando as luzes por padrão do HDR Light Studio. Esse é o resultado que vocês conseguem chegar com esse software. E, além do mais, é assim que a Apple cria as imagens que eles fazem, é assim que a Apple deixa esses produtos tão apetitosos, entre aspas, e fazendo assim com que a gente queira consumi-los, que a gente olhe e fale, nossa, que coisa mais linda, que coisa bem feita, justamente porque eles conseguem valorizar cada um desses pequenos detalhes dos produtos. E com o HDR Light Studio a gente consegue fazer isso aqui de uma maneira muito simples, intuitiva e fácil de lidar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui abaixo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Um abraço.